Convido mais uma vez que abram a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 ao verso 9. A nossa palestra agora tem por tema os pais e suas responsabilidades contando a próxima geração. Deuteronômio 6, verso 1 ao verso 9 diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te diz o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meus amados, nós agora temos nossa segunda palestra, e pedimos que mais uma vez o Senhor nos conduza, não somente entendendo conceitos, mas entendendo-os de forma aplicável ao nosso contexto e à nossa vida diária. E não somente, ó Deus, enchamos nossa mente, nosso coração de conhecimento, mas amemos a verdade e tenhamos o compromisso de obedecer. Abençoa-nos no nome de Cristo Jesus e que nós oramos. Amém. Ok. Essa segunda palestra, então, ela fala sobre os pais e suas responsabilidades. Quantos aqui já são pais? É a maioria aqui. Temos solteiros, né? Inclusive, então outro dia pode casar, sabe? Então, se Deus quiser, fazer igual o irmão, falar igual a gente falar na época do Egito da era da cebola. Toma posse, irmão, né? Então, a gente acaba tendo que, então, pensando, e os nossos filhos, nós fomos instruídos a esperar no Senhor, né? Constituir família, lembrando que ter filhos é bênção, ter filhos é bênção. Infelizmente eu não tinha essa mentalidade, até eu estava conversando com o presbítero Elias agora à tarde, nós não tínhamos essa mentalidade há alguns anos atrás, e eu e minha esposa, nós paramos de ter filho no segundo, então por isso nós temos só 2 filhos, depois veio o arrependimento, mas a reversão já praticamente impossível. Para fazer a cirurgia de reversão custaria, na época, isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás, o orçamento de uma cirurgia seria na faixa de uns 15 mil reais. Hoje já deve estar passando de 20 mil. Eu disse, não, falei, Vanessa, então agora nós vamos pensar, se Deus quiser, em adotar, mas reverter sem garantia de sucesso, ainda gastar um dinheiro desse, eu acho que é muito caro para a gente apenas pensar em voltar. Cometemos um erro, vamos escolher a consequência e agora nós vamos pensar em outra forma. Bom, mas ter filhos é bênção, ter filhos é bênção. E algumas, o mundo diz assim, ter filho é problema. Ter filho é problema e filho criado é trabalho dobrado. Mentira. Problema todo mundo tem, crise toda a família tem, pecado no lar toda a família luta com ele, né? Então, se você for ter alguma decisão em ter ou não ter filhos, baseado nas consequências, nos problemas que poderão acontecer ou vir por causa dos filhos, então é melhor você pedir para Deus te matar agora, né? Porque assim, Senhor, eu não quero ter problema, então Senhor, me leva para o céu agora, acabou os problemas, né? Então a gente resolve tudo.
Agora, nós somos chamados a desafios, nós somos chamados a obedecer a Deus, nós somos chamados a depender de Deus, somos chamados a viver para a glória de Deus e a ter uma semente genuína e santa, que são os filhos da aliança. Então, os filhos são filhos da promessa. Antes de casar com a minha esposa, nós já orávamos por filhos crentes, né? Nós já orávamos por filhos crentes. Deus nos deu 2 filhos, né? Como já disse, esses 2 filhos têm nos dado alegria. Eu sei que eles não são perfeitos e constantemente nós temos corrigido, instruído, às vezes usado, quando necessário, a correção física, né? Com amor, com todo cuidado, com toda dependência do Senhor, e sabemos que eles são imperfeitos, são pecadores. A gente já vê sinais de conversão neles, sinais de amor por Cristo, temor do Senhor, zelo pelas coisas do Senhor, e isso enche o coração da gente de alegria. Mas é graça do Senhor, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando falamos de pais e suas responsabilidades, e aqui eu quero dirigir primeiramente aos pais, né? E ao falar aos pais, também estou implicitamente falando aos filhos, porque filhos, aí falando desde o nosso jovem aqui, a crianças e pré-adolescentes, né, jovem? Jovem é pré-adolescente, 13 anos, então é pré-adolescente, né? Mas é pré-adolescente mesmo. Mas aí o que acontece? Quando filhos, eles desobedecem aos seus pais, quando filhos se rebelam contra os seus pais, quando filhos, eles agem contra os seus pais, para a vergonha dos seus pais, eles estão primeiramente se rebelando contra Deus. Isso aqui, você vai lembrar disso? Estão pecando contra Deus. E detalhe, ao fazer isso, eles estão quebrando o pacto do Senhor. Eles estão provocando a ira do Senhor, eles estão negando as promessas de Deus. Lembrando que as promessas, elas são condicionais. O pacto não é condicional, mas as promessas são. Lembra quando você tem lá em Deuteronômio 28, 29, se obedeceres, aí bendito serás, se obedeceres, bendito serás. Aí o capítulo 29, se desobedeceres, maldito serás, né? Então, por exemplo, um filho que ele aprende que ele tem que ter compostura, ele tem que ter vida santa, casta, ele tem que ter pureza sexual, ele não pode sair beijando, tendo relações sexuais com as moças, né, que estão aí se oferecendo na faculdade, onde tem as festinhas finais de semana, em que às vezes acontecem situações, né, em que é propício ter relações sexuais. Se esse rapaz, mesmo sendo crente, frequentando esse ambiente, ele em desobediência a Deus, começar a ter uma vida promíscua, pai e mãe pode se orar de joelho e clamar a Deus todo santo dia: Senhor, guarda meu filho, mas se esse rapaz, na desobediência do pecado, na rebeldia contra o Senhor, viver em pecado, ele vai colher consequência do pecado dele. E pode ser que Deus, inclusive, entregue ele não somente ao seu coração, mas entregue ele a doenças que vão trazer consequências para o resto da vida dele. Então, mas Deus não tem promessas que vai guardar. Sim, mas as promessas do pacto, elas são condicionais, e nós não podemos esquecer disso. Salvação não se perde, a aliança de Deus comigo, e quando Deus firma a aliança com meus filhos, não se quebra. Mas eu preciso lembrar que maldição, consequência, dano do pecado vem mediante a rebeldia insistente no pecado, né? Então nós precisamos lembrar dessa relação pactual. Eu estou em aliança com Deus, então a partir do momento que Deus converte o meu coração, Deus me chama a viver essa aliança agora se estende aos meus filhos. Eu preciso, se eu não tenho filhos, aí falando aqueles casais que não têm filhos, ou que pretendem ter mais filhos ainda, você precisa orar pelos filhos que tem, ou você precisa orar pelos filhos que você terá. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é já orar por eles. Senhor, abençoa os filhos que nós temos, abençoa os filhos que nós teremos, dá-nos filhos que serão crentes na tua aliança, crentes no Senhor Jesus, filhos piedosos, filhos que terão um coração, um espírito manso, um espírito quebrantado, um espírito humilde, um espírito aberto para receber a tua palavra, que seja a ação do Espírito Senhor sobre a vida dele.
devemos orar pelos nossos filhos, lembrando dessa relação pactual, porque quando nós apresentamos eles ao batismo, nós fazemos inclusive promessas, né? Prometemos orar com eles, orar por eles, a trazê-los aos cultos, né? A encaminhá-los nas santas veredas da fé. Eu não conheço os votos, como que é, as perguntas exatas que os irmãos da Igreja Reformada usam, mas eu sei de cor os do nosso manual litúrgico da Igreja da IPB. Então, são realmente a renovação do pacto dos pais diante de Deus e ao mesmo tempo o estabelecimento formal através do sinal da aliança, batismo, aos nossos filhos, né? Então esse é o momento que nós declaramos e consagramos. Nós não somente apresentamos, nós estamos naquele momento apresentando, consagrando e selando. Tanto o batismo é chamado selo da aliança do Senhor. É por isso que nós fazemos isso. Essa é a relação pactual. Mas meus irmãos, como nós temos um pastor que é de criação batista e não batista criança, mas mesmo irmãos que, e aí respeitando a nossa diferença, embora a gente discorde, né? Com muito amor, mas os irmãos batistas, mesmo não adotando a prática batista infantil, também consagram seus filhos pela oração. Eles fazem toda a estrutura da aliança, mesmo que às vezes não sejam aliancistas, fazem toda a estrutura da aliança por causa do ensino das Escrituras. E essa é a grande vantagem de ser crente, né? Mesmo que a gente não concorde com a mesma estrutura teológica, mas ao obedecer a palavra, a graça de Deus faz com que a gente viva a palavra. Aí deixa eu fazer uma brincadeirinha, tá, pastor? Mesmo não sendo aliancista, ao obedecer a palavra, vocês são aliancistas. Só não dá o sinal da aliança para o menino, mas está valendo, né? Deus vai ter misericórdia, porque vamos orar para que Deus converta o coração e aí ele receba o sinal da aliança, mesmo que seja como crente, como creem os irmãos, né? Mas o fato é que nós entendemos que os filhos, eles são filhos da aliança, e eles estão debaixo de promessas, estão debaixo de, e aí lembrando, as promessas são bênção, e as promessas são de maldição, e Deus nos adverte, e é por isso que nós, ao instruirmos nossos filhos, não é usando de artifício de ameaça. Olha, Deus vai matar você, seu incircunciso, né? Não, a gente tem que, ao advertir nossos filhos, falar da seriedade, o que a Bíblia fala sobre, por exemplo, o filho rebelde. Estudar com nossos filhos. Olha, meu filho, o pai te ama, eu te ensinado a palavra do Senhor, mas olha, o que diz o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Como é que está lá? Como que é? Vamos falar mais alto, os meninos aí. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, o Senhor teu Deus te dá. Olha só, Deus está dizendo aqui que se eu desonrar meu pai e minha mãe, eu estou pedindo o que sobre a minha vida? A morte. Ao desonrar meu pai e minha mãe, ao envergonhar meu pai e minha mãe, ao desobedecer meu pai e minha mãe, ao afrontar a autoridade do meu pai e minha mãe, eu estou dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu quero morrer agora. Pesado, né? Está vendo como é pesado isso? Porque é isso que implica o reverso da oração que é feita de forma positiva, e que Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 2, diz o quê? Que é mandamento que tem promessa, é o único que tem uma promessa anexa nele. Então você tem que tomar cuidado, porque de fato a relação pactual, você é filho do pacto, você não é filho de qualquer coisa. Então nós devemos tomar cuidado, porque se você quebrar o pacto dos seus pais, se você viver em desobediência, se você viver desprezando o Evangelho, lembra como que a Bíblia descreve os filhos de Eli? E olha que eles eram sacerdotes. A palavra diz lá no livro de Reis que eles eram filhos de Belial. E filhos de Belial é uma palavra muito forte, que às vezes pode ser entendido como filhos de Satanás, ou filhos do perverso. Eles não eram filhos da aliança, eles não estavam debaixo, eles não haviam experimentado a graça salvadora de Deus. Eles sabiam de toda a estrutura, haviam aprendido toda a estrutura, andavam
inclusive ensinando as pessoas como elas deveriam se fazer aceita diante de Deus, oferecendo sacrifícios de gratidão e reconciliação, embora eles estavam lá também roubando da comida, roubando dos sacrifícios, pervertendo, pedindo suborno, né? E espancando as pessoas quando elas não concordavam com a maldade deles. Ele sabia de tudo, diz as Escrituras, e ele amou mais seus filhos do que ao Senhor, das Escrituras. E essa é uma advertência para nós, pais. Nosso amor aos nossos filhos deve ser subordinado ao nosso amor a Deus, e inclusive o fato de nós corrigirmos eles deve ser porque nós amamos a Deus e amamos nossos filhos. Essa semana eu escrevi isso no meu Twitter, vou repetir aqui para os irmãos. Não existe ato mais perverso de pai e mãe do que ao ver o seu filho em pecado, em rebeldia, e esse pai e mãe, ao ver o seu filho em pecado, em rebeldia, entregá-lo para o seu pecado e não corrigido. Isso é um ato de perversidade da nossa parte, porque nós sabemos que ao cometer pecado, eles precisam ser corrigidos. Pode ser corrigido, aí o processo não é já pegar e esquentar ele na vara, não. A palavra disciplina nas Escrituras, ela tem várias conotações. Primeiro significado, vamos pensar gradativamente. Disciplina significa instrução, ensino, tanto que essa é uma ideia que a gente usa muito, né? Que disciplina você está fazendo na faculdade? Matemática, português. Então disciplina significa instrução. Só que disciplina não é só instrução, disciplina também envolve correção ou repreensão. Então você tem a repreensão. Repreensão só é possível depois da instrução. Você não tem como dizer assim, você não está vendo que não pode fazer isso, mas você não sabia que não podia fazer isso. Bom, então você vai dizer, não pode fazer, não pode tocar. Quando nós formos fazer visita para alguém, não peça comida. Se você tiver vontade de ir no banheiro e beber água, peça água e peça comida, ou peça para ir no banheiro. Mas não chega lá assim, tem comida, eu quero comer. Aí chegar em casa a gente acerta, né? Por isso que a gente lancha em casa para depois fazer visita, né? Porque senão chega lá o menino esticado de fome, ele vai sentir comida, o cheiro da comida que às vezes a pessoa que está recebendo você preparou, porventura preparou, o menino vai sentir o cheiro, como você vai sentir o cheiro. A gente que é adulto, a gente aguenta. Agora o menino vai sentir o cheiro e vai assim, ixi, tem comida, ô tio, me dá comida, eu estou com fome. Você vai passar vergonha e vai ter que corrigir seu menino depois. Mas olha só, se você não instruiu, você não tem como repreender. Você está assim, eu estou com fome, tem comida, será que vai demorar muito? Você fala o que para ele? Ó, que nós conversamos aqui quando nós estávamos para cá. E já cala na hora, porque ele sabe que você falou para ele, chegar lá não é para pedir. Se a pessoa oferecer, você tem o direito de dizer sim ou não, mas não peça comida. E por isso nós já lanchamos em casa, você não chega lá esticado de fome. Então a gente vai ensinando, primeiro você ensina, para que se necessário você repreenda ou dê uma advertência. Só que aí, e se ele insistir no erro? Porque ele errou por descuido, por impulso, mas e se ele insistir no erro? Aí vem a correção física, aí vem a punição. Mas ainda assim nós devemos lembrar que essas coisas são feitas porque nós amamos. Porque amamos. Você nunca deve disciplinar porque você passou vergonha. E aí, porque se você disciplinar porque você passou vergonha, isso chama vingança, não é? Isso não é disciplina. Disciplinei na hora da ira. Não, isso é desabafo, não é disciplina. Então, nem tomar cuidado com a motivação do nosso coração, porque até nisso Deus também prova a nossa alma no momento de instruir os nossos filhos, porque nós podemos estar inculcando. É interessante que o verbo inculcar aqui no hebraico é a mesma palavra usada para dar corte, é a mesma palavra. Então, não sei quantos aqui já foram dar corte, né, em alguma coisa, e se você pegar a pedra ou a lima KF, qualquer outra ferramenta, para poder dar o fio e depois dar o corte, se você passar do lado errado, passar da forma errada, ou com a força errada, em vez de dar corte, o que você vai fazer com a faca? Vai cegar ela.
Quer dizer, em vez de você aprimorar a santidade e ensinar seu filho a examinar o coração e a caminhar para a maturidade e aprender a portar-se como um homem, né? Se caso é um menino, ou como uma lady, né? Como uma moça delicada, em vez de ser uma ogrinha, o que vai acontecer? Você vai apenas deformar o caráter deles. Ele vai aprender que, não, eu vou aprender a dissimular, porque se eu fizer isso e meu pai vê, ele vai me bater. Se ele não vê, eu posso fazer que ele não vai ter que me bater. E aí, como é que a gente começa, nós adultos, começamos a fingir, a esconder, a disciplinar os nossos pecados? Quando é que a gente aprendeu a fazer isso? É claro que isso nasce no nosso coração. Mas como que a gente aprendeu a fazer isso? Para não apanhar do pai e da mãe. Porque nós não aprendemos a odiar o pecado. Nós aprendemos a dissimular o pecado. Então isso é muito perigoso. Por isso que nós precisamos levar nossos filhos a entender a palavra do Senhor, a amar o Senhor, a odiar o seu pecado e a saber que Deus realmente tem. E aí vem o segundo passo. Nós precisamos discipular os nossos filhos. Nós temos que resgatar essa prática de pais que discipulam, que catequizam seus filhos. Ele vai falar assim: não, eu levo domingo pela manhã, ou à tarde, ou à noite, não sei qual horário da escola dominical, eu levo lá na igreja o pastor, ou o presbítero, ou o professor, ou a professora, ele vai dar aula para o meu filho. Isso não deveria ser assim, irmãos. A palavra diz aqui o quê? Pais, inculcarás a teus filhos. Quem é que tem o dever de abrir lá o Catecismo de Heidelberg ou o Breve Catecismo de Westminster? Você marcar pelo menos um dia na semana e falar assim: olha, nós vamos ter um culto doméstico. No mínimo, tem que sempre falar assim: olha, no mínimo, pastor, alguns casais, famílias, pastor, quantas vezes eu tenho que fazer o culto doméstico todo dia? Não, nós temos o ideal e nós temos o real. Depende muito do contexto, da vida, do horário, da vida atribulada que o casal e a família têm. Mas no mínimo, separe pelo menos uma noite, um horário, separe um dia na semana, no mínimo. Nesse dia seja um dia especial, em que vocês vão ler a Bíblia juntos, em que vocês vão orar juntos, em que você vai instruir seus filhos juntos. Nós temos tido grande proveito, não sei se os irmãos conhecem, tem um livro publicado pela Nox Publicações, falecido pastor Paulo Anglada, né? É chamado Os 10 Mandamentos para Crianças. Eu não sei quantos conhecem esse material. 10 mandamentos, recomendar para o irmão que trabalha com livraria, encomendar e vender. 10 mandamentos para crianças. Irmãos, fantástico. É uma exposição direcionada para crianças, os 10 mandamentos, que nós adultos, ao lermos e instruir os nossos filhos, nós aprendemos também. O pastor Paulo Anglada e a sua filha, foi coautora do livro, foram muito felizes com sabedoria vinda do alto para escrever esse material. Fantástico. Então, é um livro que eu indico aos casais, aos pais, aos avós, né? Quem é avô, quem está aí fazendo papel de avô, de ensinar, de sentar e falar assim: vamos estudar aqui, vamos entender a palavra do Senhor, vamos entender o catecismo, vamos estudar a palavra do Senhor. Então, o trabalho de discipular pertence a nós pais. Por quê? Porque nós é que vamos ensinar nossos filhos a orar, a amar o Senhor. Como é que você vai ensinar a piedade para o seu filho? Olha o pastor, meu filho, olha como o pastor é crente. Assim você vai ensinar? Vendo ele 1, 2, 3 vezes por semana? Mas pastor, meu filho vê os meus pecados em casa, ele vê a hora que eu destempero, ele vê a hora que às vezes eu minto, ele vê a hora às vezes que eu desentendo com minha esposa, ou a esposa desentende com o seu marido, ele vê a hora que às vezes eu ajo com injustiça em disciplinar ele na ira, e ele sabe que você está disciplinando ele na ira e não no amor. Ou você esqueceu quando você era criança e às vezes seu pai ou sua mãe te disciplinou na ira e você lembra e você não sabia. Existe uma diferença, irmãos.
Então, isso aqui é uma experiência que Deus tem nos dado graça. Eu digo isso com muito temor, porque assim, é graça. Eu não sou melhor que nenhum dos irmãos aqui. Irmãos, nós temos experimentado lá em casa, eu e minha esposa, como que a disciplina com a vara ou com qualquer outro recurso, feito com amor, constrangendo-os na palavra, levando-os a entender que nós estamos realmente fazendo aquilo porque nós estamos preocupados com o pecado deles e que nós queremos ajudá-los a vencer o pecado deles. E após nós conversarmos, instruirmos, perguntarmos para eles por que eles vão apanhar, e eles têm que falar o nome do pecado deles, eles têm que sondar o coração deles, assim, eu fiz isso. E por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu quis isso. E por que você, e de que modo você fez? Eu fiz. Ele tem que falar o que, o porquê, o motivo e o modo que ele fez. O que nós estamos ensinando nossos filhos ao corrigi-los? A confessar pecado. Por que nós não sabemos mais confessar pecado? A maioria de nós confessa pecado, sabe de que forma? Senhor, perdoa os meus muitos pecados em nome de Jesus, amém. Não é assim? Qual foi a última vez, fala a verdade, no seu coração diante de Deus? Você sentou, foi lá para o seu quarto, ou foi para o seu escritório, ou foi para um lugar privado, sem sua esposa, sem ninguém, você se dedicou, leu a Bíblia, fechou seus olhos, sem tempo para começar e sem tempo para terminar. Para falar, Senhor, eu vou derramar agora no coração do Senhor, eu vou confessar a podridão da minha alma e coisas vergonhosas que eu tenho feito contra o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Pastor, eu nunca fiz isso desse jeito. Experimente. Começa a fazer. Como é que a gente ensina nossos filhos a fazer assim, na hora da correção? Vem cá. Não é no banheiro, não é na sala, não é na frente dos outros irmãos. É você e eles. Vai lá para o seu quarto, leva lá o bichinho lá. O que você fez? Fiz isso. Por que você fez? O que estava motivando seu coração? O que você estava querendo ganhar com isso? De que modo você agiu? Eu fiz isso. Por que você vai apanhar? Qual mandamento você quebrou? Aí, volta aí para pensar. Aí tem que memorizar os mandamentos, né? Qual mandamento? Por que você quebrou tal mandamento? Aí eu briguei com a minha irmã, eu quis mentir contra ela. Qual mandamento você quebrou? Sexto mandamento, não matarás. Por que você quebrou o sexto mandamento? Porque naquele momento faltou amor por ela, por ele, por meu irmão. Ah, é? E o que você deveria ter feito? Eu deveria ter preservado a honra, o respeito, o bom nome do meu irmão e da minha irmã. Por que você não fez isso? Porque naquele momento eu odiei ele. Então você matou ele no seu coração, matei. Então por isso você vai apanhar, por isso que eu vou apanhar. Estão entendendo como é que é o processo? Não é simplesmente que assim, seu sem vergonha, vou te bater, você fica me fazendo passar vergonha. Isso não é isso, isso é espancar. Disciplina é instrução. É instrução. Então nós temos a tarefa de instruir na palavra do Senhor, usando, e aí novamente, vou recorrer à orientação. Os catecismos, eles são extremamente úteis nessa hora. Aí fala assim, pastor, mas com que idade eu tenho que começar, né? A Cecília tem 8 meses, né? 8 meses. Olha só, quando ela começar a falar, né? Fala assim, papai e mamãe, está na hora de começar a ensinar. Na hora que ela aprender a falar papai e mamãe, começou a hora de ensinar. Mas pastor, não está muito cedo não? Eu tenho, acho, no meu WhatsApp, no meu celular, eu vou procurar e amanhã eu vou mostrar para os irmãos. Vou passar, qualquer coisa a gente separa no intervalo que a gente bota no data show para os irmãos verem. Um seminarista que eu tive o privilégio de conhecer ele, a esposa, um casal piedoso, eles têm um menino. E ele pegou um catecismo que eu traduzi para o português, tem ele também traduzido, publicado, uma versão pela Cleary, acho que pela Cleary ou pela Puritanos,
E também a Editora Cultura Cristã publicou uma outra versão, mas é o chamado Catecismo para Criança. Ele pegou esse Catecismo para Criança e escolheu 40 perguntas. 40 perguntas. Nele ainda, o que ele fez? Ele pegou, resumiu as perguntas para no máximo 3 a 4 palavras e as respostas para 1 ou 3 palavras, no máximo. Por quê? O menino dele tinha, na época que ele começou a ensinar o catecismo para criança, aí ele botou o nome de Catecismo Baby. Ele até mudou, ele resumiu para 40 perguntas, adaptou as perguntas, adaptou as respostas para resumir mais ainda, porque criança nessa idade, de menos de 2 anos, a capacidade de fala dela e a capacidade de memorização e até a própria atenção é muito curta. Então você tem que ser rápido, pontual, repetitivo e enfatizar. É fantástico. O menino dele, com 1 ano e 4 meses, respondendo as 40 perguntas sem errar uma. Fantástico. Eu tenho uma sobrinha, filha do Israel e da Larissa, Israel Quaresma e Larissa, mora em Belo Horizonte, e ela tem 1 ano e... ela é de outubro, 1 ano e novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Você precisa ver ela recitando com o pai ou com a avó ou com a mãe João 14, verso 6. Fantástico. E ela está aprendendo outros versículos agora. E essa semana ela aprendeu a cantar um cântico. 1 ano e 6 meses. Quando é que você começa a ensinar? Aprendeu a falar papai, mamãe? Pode começar. Mas pastora, ela vai aprender, ela não tem mais vocabulário, ela só fala papai e mamãe. E fala errado ainda, né? Papai, mamãe. Ao ensinar, você está estimulando ela a aprender mais vocabulário. E ela está aprendendo mais coisas. Ela está aprendendo mais conceitos. Ok, vamos passar aqui. Prática do culto doméstico. Então você precisa fazer isso, culto doméstico. Ensinar em casa, ter o culto doméstico, ensinar os filhos, fazer com que leiam a Bíblia, memorizem a palavra. Outra prática, ensine seus filhos a memorizar o catecismo de Heidelberg ou o breve catecismo. Acho que o breve catecismo, mesmo que não seja adotado, mas é usado também os irmãos da IRB. Coloque seu filho para memorizar o breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim principal, primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que é pecado? Pergunta número 14. Pecado é a transgressão ou falta de conformidade com a lei de Deus. Quem é Deus? Deus é Espírito puríssimo, santo, perfeito, imutável, eterno. Nele não há sombra, não há variação, e Ele é galardador de todo aquele que o busca. Pronto, você vai ensinando ela a memorizar. Esse menino, ele vai crescer um cabeção santo, né? Cheio de conhecimento de teologia, boa teologia. Ele não vai ser, porque o que acontece, irmãos, se nós não preenchermos a mente e o coração dos nossos filhos com boa sã doutrina, a sã doutrina, boa teologia, a mente dele vai se encher de pecados e maus pensamentos. Porque onde não há luz, há trevas. É por isso que nós precisamos ensinar. 4º lugar, estou acelerando por causa do horário nosso, né? A família no culto solene. Família no culto solene. E aqui eu quero dizer o seguinte: às vezes fala assim, tem a Ceciliazinha, né? Ela chora, não chora. Aí, o ruim, quem tem pais que já estão com os filhos maiorzinhos e parece que nunca tiveram filho bebê. Aí, Cecília começa a chorar. Começa assim, né? Aí daqui a pouco, quando a mãe não faz a vontade dela, se mostra que ela é pecadora, tá? Descendente do Adão, só que pela graça em Cristo Jesus, né? Aí o irmão está do lado, na frente, já faz assim, aquela olhada para a mãe, porque não olha para o pai, olha para a mãe, dá aquela olhada na mãe e dá aquela matada. E aí, não vai sair não? Está na cara escrito assim, né? Não vai sair não? Está atrapalhando, né? E esquece que a Escritura diz que é da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor.
A Cecília não está atrapalhando os gemidos dela, mesmo que sejam gemidos pecaminosos, mesmo que seja manifestação da herança do seu Adão. Até levantou a mão, ó, né? Levantou lá a mão assim, né? Assim, mesmo que seja, ainda assim faz parte do perfeito louvor, que Deus suscita delas, é Deus, como Deus também suscita do nosso coração o louvor que agrada a Ele o faz com crianças. Agora, nós precisamos lembrar, primeiro, que crianças elas choram, isso aqui é óbvio, crianças elas têm a sua inquietude, isso é óbvio, e que nós devemos amar as nossas crianças e sempre dizer para elas assim, né, Cecília, você é bem-vinda, Cecília, você está adorando ao Senhor Jesus conosco, porque o culto é congregacional. A Hendrika Vasconcelos, filha do pastor Augusto, ela escreveu recentemente um artigo que eu achei fantástico, o artigo chama Aborto Litúrgico. Alguém leu esse artigo? Aborto Litúrgico. Se você não leu, procure ele na internet, alguns blogs, inclusive no meu blog, eu fiz questão de postá-lo lá. Leia esse artigo. Porque infelizmente nós temos pastores, presbíteros, líderes de igreja e pais com mentalidade mundana, tá? Com a seguinte ideia: não, criança não pode ficar no culto, não tem coragem de falar, mas a ideia é essa mesmo, atrapalha. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Criança não atrapalha. Mas pastor, nós temos que tirar a criança do culto porque ela não está entendendo nada. Será? Será que a Cecília agora, por exemplo, ela está vendo o pai e a mãe dela sentados, prestando atenção, na hora de orar, orando, na hora de cantar, cantando, prestando atenção em um homem que está falando com autoridade da parte de Deus aqui, ela está prestando, e ela não vai adianta ela dar uma olhada para mim aqui, inclusive, olha essa Cecília, oi? E ela olhou, de que esse povo está me olhando agora, né? Então assim, e aí vai, bom, e ela vai crescendo, já tem 8 meses, daqui a pouco ela tem 10 meses, 1 ano e meio, 2, e ela nunca deve ser tirada desse ambiente. Por quê? Porque ela está aprendendo, mesmo que, mas ela não sabe o que o pastor está falando, ela não consegue nem sequer entender, raciocinar uma frase do que o pastor está falando, mas e quem disse que é só isso que ela está aprendendo? Quem disse que é só isso que está sendo guardado no coração dela? Existe uma estrutura muito maior. As crianças pequenas, elas são capazes de aprender grandes coisas. Elas conseguem entender, por exemplo, o senso da presença de Deus. Elas conseguem já sentir medo de coisas grandes, daquilo que é inseguro para elas. Elas conseguem entender também alegria compartilhada. Tanto que quando você e pessoas no mesmo ambiente começam a rir, o que uma criança de 1, 2, 3 anos faz? Sem entender porque que todo mundo está rindo, ela ri junto, porque ela consegue captar a sensação do ambiente. Então um lugar, um ambiente de adoração, mesmo que ela não entenda doutrina, teologia, né, exposição exegética, como boa parte não entende, né, ela está aprendendo coisas grandes. Isso é fantástico. Segundo, crianças são membros da comunidade do pacto. O culto é um ato pactual. Crianças não podem sair do ato pactual mais importante quando o povo de Deus está no seu ajuntamento solene. Tirá-las é declarar que elas não são membros do pacto. Não, pastor, mas ela vai ouvir uma historinha, uma mensagem adaptada ao entendimento delas. Quer dizer, em vez de levá-las à maturidade, nós vamos perpetuar a infantilização delas. Não é estimulando o mais difícil que a gente amadurece? Se você for estudar só, por exemplo, todo mundo aqui sabe tabuada de somar, sabe, né? E física quântica, quantos aqui sabem? Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no primeiro ano aprendendo matemática de somar. Adição, não é somar, é adição, né? Regra de adição. No segundo ano, adição. No quinto ano, adição. Eu vou concluir o ensino médio aprendendo só adição. Vou para a faculdade, só sabendo adição. Ué, não vou sair nunca disso aí? Como é que você amadurece? Né? Colocando novos desafios e coisas mais difíceis?
Qual é o argumento? Não, tira a criança porque é difícil esse ambiente para aprender. Vamos colocar no ambiente que ela consegue entender. Quer dizer, em vez de você levar ela à maturidade, você está perpetuando a infantilização. Não faz sentido. É antipedagógico. O argumento pedagógico é antipedagógico. Então não faz sentido. Terceiro lugar, crianças pequenas devem ser inclusas na reunião do culto público. Por quê? Porque elas também são adoradoras. Elas também estão ali para adorar. Ao aprender, elas estão adorando. Ao receber, elas estão adorando. Ao estar em família, elas estão adorando. Ao reunir-se com o povo de Deus, elas estão adorando. Porque é Deus quem suscita nelas perfeito louvor. Tem um artigo que eu traduzi da Randy Buff, tá? Randy Buff. O nome do artigo chama-se Crianças Pequenas Devem Participar do Culto ao Senhor? É uma pergunta. Crianças pequenas devem participar do culto ao Senhor? E a resposta de Randy Buff é que sim. Ele vai dar, Randy é nome de homem, tá? Vai dar vários argumentos. Eu selecionei aqui apenas 6 dos argumentos. Ele diz assim: fique certo de que você deixou claro que são as regras do comportamento com relação ao que você espera seu filho durante o culto. Não falar, não trazer outros barulhos. Então, durante o culto, não leve brinquedo do seu filho. O pastor, se eu não levar brinquedo do filho, ele vai dormir. Ele vai dormir porque às vezes está cansado, então deixa ele dormir. Mas é melhor que ele durma e ele conseguiu prestar atenção 1/3 do culto, conseguiu prestar atenção até a metade do culto, até a metade do sermão do pastor, e ele entendeu o que estava acontecendo, e pelo cansaço ele dormiu. Ok, não tem problema. Criança não tem a mesma resistência física, psicológica nós adultos, mas que ele não entre, desde a hora que ele senta, até a hora que ele levanta para ir embora, intertido com brinquedo. Porque você está estragando o que o seu filho veio fazer. Ainda, não dê papel para ele rasgar, doce para ele comer. Você sabe que doce é altamente energético, né? Aí o pai leva doce, bala, cookie, leva um monte de pirulito, e aí na hora do culto enfia doce no guri. Aí o guri fica assim. Aí o pai diz: quieta menino. Então, não vai, você tem leva 220, você deu doce para o menino. Então não dê doce para ele, não faça, ensine-o para que serve o culto doméstico, usando termos apropriados para a sua ideia, para a sua idade. Pratique durante o culto doméstico como eles devem se comportar no culto público. Regrinhas básicas aqui, que serve desde a Cecília até o pré-adolescente João Vitor, né? Ok? Regrinhas básicas. Na hora da oração a gente fecha os olhos e presta atenção. Na hora de cantar a gente canta. E na hora do sermão a gente escuta. Alguma dificuldade? Até os adultos entendem, né? Se você fazer isso, ensinar a criança desde pequenino, no culto doméstico, agora nós vamos ler a Bíblia, presta atenção. Agora nós vamos olhar, fecha o olho, presta atenção. Agora nós vamos cantar, todo mundo vai cantar. Pronto. Quando ele vier para o culto, e aí se ele quiser, vamos orar. O presbítero está orando. Agora vamos cantar. O pastor está pregando. Ou o presbítero está pregando. Então, o que você pratica em casa, a criança entende o culto solene. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso. E ela vai aprendendo. Então, pratique em casa, durante o culto doméstico, essas coisas, para que ele possa também. Segundo, pais sabem quais são as necessidades dos seus filhos. Então, se usa fralda, leve fralda, né? Se está com fome e come a cada tempo, então assim, ou deu peito, ou leva uma madeira, mas faça essas coisas. Detalhe, começou já a chegar um tamanhozinho, o que vai fazer? Chegou na hora da reunião do culto, quem quer ir no banheiro, né, João? Vamos no banheiro. Quem quer beber água, vamos beber água. Quem quer fazer xixi, a não ser se a criança deu desarranjo intestinal, aí outra coisa.
O que acontece? Se não, eu lembro até hoje, minha mãe fazia isso com a gente morava 2 quadras da igreja, lá em Mato Grosso. A gente saía de casa, até a hora de chegar no culto, minha mãe falava assim: chegando lá, vai no banheiro, vai beber água, entrou no culto, não sai mais. Vocês não conhecem que eu não Leni Barcelos? O beliscão dela fazia qualquer camarada passar à vontade e cortava a sede de qualquer indivíduo. Tá? Então minha mãe era muito brava. Hoje não, já nada. Ficou vovó, né? Então vó perde a braveza. Mas minha mãe era muito brava. Eu tenho algumas poucas histórias que não convém falar aqui. Sim, e minha mãe fez. E até hoje, eu estou com 43 anos. Até hoje eu não consigo algumas coisas fazer por causa da minha mãe. E eu lembro, interessante, como que eu posso estar num culto, me deu vontade de assistir, eu fico segurando, e eu lembro assim, e é interessante, bem quando a vontade de assistir me faz lembrar inclusive da minha mãe. Aí eu lembro de alguma situação quando eu era criança, minha mãe me bateu aquela vez que eu saí, então assim, minha mãe brigava, minha mãe divertia, porque a gente começa a guardar essas coisas, e isso é saudável para nós. Terceiro, leve-os para tomar água e ir ao banheiro antes de começar o culto. Quarto, se seu filho quebrar as regras durante o culto, né, e uma correção menor não fizer conformar, então os pais deverão retirar-se com a criança e discipliná-la e trazê-la de volta. João Marcos, meu menino, quando ele tinha entre 1 e 2 anos, ele começou a desenvolver um aspecto de pecado muito interessante. Ele ficava sentado do lado da mãe dele, eu ficava lá no culto, pastor, né? E aí ele empinava para frente assim. Ele empinava assim. Aí a mãe dele não conseguia segurar ele, porque ele empinava. E aí ele começava, queria chorar, fazer birra. Aí a mãe dele pegava ele no colo para tirar de dentro do templo. Aí ele quietava. Aí minha esposa voltava para sentar, só que sentava e ele começava. Aí minha esposa pegava ele no colo para sair, não era para bater, só para sair mesmo, para ele parar de incomodar as pessoas em volta. Minha esposa não tinha entendido ainda a pecaminosidade do bichinho. Aí nós pegava ele no colo, ele inclusive sorria, até dava tchau para as pessoas assim, ó, né? Como diz outro, ganhei. Aí no dia que ele fez isso, minha esposa falou assim: seu pecador, estou entendendo a sua. Você quer sair? Vamos sair. Saiu com ele. Do lado da igreja, no vizinho, tinha um pé de ingá, um engazeiro. Conhece ingá, né? Só que é o engazeiro do campo, ele é um engazinho que está pequenininho, amarelo assim. E ele dá galho, uma árvore muito frondosa, tronco grosso. E, embora era no vizinho, mas os galhos caíam para o lado do terreno da igreja. Aí Vanessa saiu, pegou uma galha daquela, uma varinha daquela, levou João Marcos, que já tinha uns 2 aninhos, menos de 2 aninhos, levou lá, baixou o calção dele e falou assim: não é para sair mais, você está querendo fazer para a mãe sair. Deu umas 2, 3 puxadas no bumbum dele, ele chorou, entrou dentro do culto, voltou, aí ele voltou assim, com o olho, ele é bem branquinho, sabe, do olho azul, amarelinho ainda, cabelo amarelinho. Aí voltou, sentou com ele, estava todo vermelhinho assim, sentou. Aí na hora que ele estava passando choro, ele começou, né? Aí Vanessa olhou para ele e disse: você quer sair, João Marcos? Nunca mais ele quis sair. Uma vez. Então, irmãos, a gente acaba levando assim, a gente sabe. Aí, ó, que a criança, se ela chorar de dor, a gente sabe. Se ela chorar porque fez xixi ou fez cocô, a gente sabe. Você não vai bater por qualquer motivo. Você vai olhar, você vai examinar, você vai ver se é alguma coisa. Às vezes uma formiga está picando ele. Na hora do culto, pode acontecer uma tragédia dessa? Pode. É claro. E aí nós vamos tomar todo o cuidado. Indo já para o final. Quando os pais ensinam seus filhos de forma consistente, que eles dizem é sério, e que punirão de forma consistente, e se eles não obedecerem, suas crianças estarão mais inclinadas a atender a correção durante o culto. Deixa eu ficar em detalhe aqui. Surra você não promete. Tá, irmãos? Eu vou te bater. Faz isso não. Você está ensinando seu filho a ser, desculpa a expressão, todo com respeito à mão, você está ensinando seu filho a ser sem vergonha.
e você está perdendo a sua autoridade e sua palavra. Com o filho a gente chega e fala assim: a vontade de papai e mamãe, e a instrução é essa, faça assim, assim, assim. Se não fizer, eu vou repreender. Se insistir, vai apanhar. Entendeu? Ok. Aí vem, houve instrução. Começou a querer. Você está lembrado que nós conversamos? E detalhe, não é ameaçar, não é alterar a voz. Às vezes nós pais caímos no erro de pensar que falando mais alto a gente vai reafirmar a autoridade. A autoridade não é uma questão de volume de voz. A autoridade, a gente olhar para o menino, né? Está falando para o menino? Arthur, né, Arthur? A gente olhar para o menino assim, ó, e ele fala assim: meu Deus do céu, o negócio ficou feio do meu lado agora. E você começa a orar, camarada, o negócio ficou feio do seu lado agora, né? Então assim, a gente não precisa humilhar os nossos filhos na frente de ninguém. O fato de a gente olhar para eles e eles entenderem o que está acontecendo, mas pastor, isso existe ainda? Porque quando eu era criança, meu pai fazia isso comigo. Ué, por que você não ensina seus filhos? Sabe o que significa isso? É autoridade executada. Se você ameaçar, você não tem autoridade. Se você prometer e não cumprir, você não tem autoridade. Por isso que a gente não promete. A gente instrui e aconteceu, a gente realiza. É simples assim. Mas pastor, é difícil. Eu sei, mas é difícil. Sou pai. Mas o grande detalhe é, precisou, nós não podemos negociar. Nunca a gente pode negociar. Porque a partir do momento que você negociar, você está negociando a sua autoridade. E você então vai passar vergonha. E isso é a grande má notícia para você. Tá? Então, ao fazer essas coisas, você precisa fazer com que, de tal modo que você seja coerente. Meu filho, não faz isso. Né? Tem situações que eu estou lá no púlpito e eu não tenho como parar. Detalhe, minha esposa está do lado dos meus filhos, e às vezes ela não está vendo, ela está prestando atenção em mim, ela está olhando a minha pregação, ela está prestando atenção na linha de raciocínio do meu argumento, e Gilmar Sebeca, um senta de um lado, um senta do outro dela, e um dos dois às vezes faz alguma coisa que eu sei que eles estão prestando atenção, e obviamente eu não vou parar o sermão, né, matar eles com o olhar e fazer a igreja toda olhar para os meus filhos e humilhar os meus filhos. E, inclusive, esse é um erro que muitos pastores às vezes cometem em expor os seus filhos em público. E presbíteros também não façam isso com seus filhos, né? Mas a gente está pregando e aquela olhadinha rápida assim, camarada, a gente entendeu que eu olhei para ele. Eu estou olhando para a igreja toda. Agora, é uma ameaça? Não, não estou ameaçando. Só estou lembrando ele que nós conversamos. Então nós precisamos ter essa autoridade. A autoridade vem, em primeiro lugar, vida de santidade. Porque, pai, se você não tem um bom testemunho com seu filho, você não vai ter autoridade sobre ele. Segundo, você tem que ter coerência. Ensina, adverte, corrige. Não ameaça e não promete. Executa. Simples assim. Tá? Por último lugar, os pais devem ter em mente que o culto de uma criança que está aprendendo a andar vai parecer diferente do culto de um adulto. Elas podem segurar o enário de cabeça para baixo ou falar amém toda hora, na hora errada, né? Ou querer cantar o mesmo hino. Eu lembro quando o João Marcos era menorzinho, ele aprendeu o hino número 3 do nosso inário, né? Do inário Novo Cântico, inário presbiteriano. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens, nem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Porque ele gostava de chegar nessa parte e dizer assim: amém. Ele gostava do amém no final. E aí, reunião de oração,
Alguém gostaria de escolher um hino para a gente cantar ensinando o nosso hino de oração? João Marcos? Hino número 3. Terça-feira seguinte, alguém gostaria de escolher um hino? João Marcos, número 3. Uma terça-feira de João Marcos, deixa outra pessoa escolher. Então assim, é possível que isso aconteça, mas sim, paciência, é criança. É criança, e nós vamos aprender a ensinar. É responsabilidade nossa, irmãos. É responsabilidade nossa. Deus nos dê graça como pais, paciência, persistência, discernimento, amor, mas ao mesmo tempo coerência. Tá? Deus conceda graça, irmãos. Inculca. E o inculcar ali lembra, é amolar o bichinho, para ele dar corte. E se ele for cego, nem para quebrar osso presta, né? Vamos orar então. Deus amado, nós agradecemos o teu cuidado conosco, te louvamos porque o Senhor tem nos dado graça em ter filhos, porque eu sei, ó Deus, e conheço e temos orado por casais que anseiam tanto ter filhos e o Senhor não lhes deu filhos. É por isso, Deus, que eu amo o Senhor, porque o Senhor me deu, além da graça da salvação, a alegria do casamento, o Senhor também me deu a herança dos filhos. Eu peço, Pai amado, que o Senhor use a minha vida e a vida da minha esposa para que os nossos filhos sejam alcançados pelo Evangelho, sejam educados na justiça, na piedade, no temor do Senhor, eles aprendam primeiramente a amar o Senhor e eles também amem sinceramente a igreja do Senhor. Abençoa, Deus amado, cada irmão aqui presente, especialmente os casados e aqueles que têm filhos, quer filhos pequenos, quer filhos grandes, ou aqueles que ainda desejam ter filhos. Que o Senhor, Deus, lhes conceda graça, para que como pais ou futuros pais, eles possam, Deus, educar os seus filhos no temor do Senhor. Concede, ó Deus, sabedoria, concede, ó Deus, força, concede-nos, ó Deus, sempre a obediência da Tua Palavra, para que inclusive possamos ensinar nossos filhos a obedecer a Palavra. Abençoa o nosso retorno para os nossos lares, para o nosso local de descanso, e traga-nos amanhã para que continuemos a meditar nessas coisas santas e para que possamos viver e amar a santidade do Senhor, para que o nosso lar seja abençoado pela obediência da Tua Palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.